Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você estará vendo esse vídeo, né? Mas vamos lá. Hoje sou eu que vou ficar responsável por fazer esse devocional. Nosso querido amigo Diogo, ele pediu para que eu fizesse o devocional e eu aceitei fazer com todo prazer. Não sei se ficará excelente do nível que o Diogo faz, mas estamos aqui, né, para fazer o melhor, e é isso. Então vamos lá. O devocional de hoje é sobre João 11, 12 e 13, tá certo? E começando a respeito de João 11, João no capítulo 11, aqui, ele vai tratar sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, né? E aí, ele começa falando que Jesus amava a família de Lázaro, Jesus conhecia a família de Lázaro e eles eram próximos. Então, aqui no verso, se eu não me engano, no 3, portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, isso aqui indica que Jesus tinha um relacionamento com Lázaro, né? E aí, o que me chama mais atenção nesse versículo 11 aqui? Mesmo Jesus, quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava doente, Jesus não vai ao encontro de Lázaro. Mesmo sabendo que ele estava doente, mesmo amando Lázaro, ele não vai ao encontro de Lázaro. E o que isso me diz que às vezes Deus não vai livrar a gente de coisas ruins, certo? Por mais que ele tenha o poder para fazer isso. Às vezes, coisas ruins, ele vai permitir que aconteçam coisas ruins conosco para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Entende? Então, o que eu trago esse questionamento para vocês. Às vezes a gente fica revoltado, a gente fica revoltadinho porque Deus não fez isso por mim, Deus deixou que isso acontecesse, Deus não me deu aquilo que eu queria, eu orei, eu jejuei, eu fiz tudo o que eu podia e mesmo assim Deus não fez. E aí eu queria trazer esse pensamento para vocês, para a gente, né? Às vezes Deus não vai fazer aquilo que você quer. Às vezes Ele vai deixar Ele vai fazer a gente passar por momentos ruins, por alguns sofrimentos, para que a glória dele se manifeste nas nossas vidas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que me chamou bastante atenção neste 11, que não é a ressurreição de Lázaro em si, porque a ressurreição de Lázaro ela já é uma coisa grande, porque no judaísmo até o terceiro dia eles ainda se esperavam que podia ressuscitar, que o morto ressuscitaria, e eles ainda acreditavam que até o terceiro dia era possível de uma pessoa que estava morta ressuscitar. Porém, no quarto dia, porque Lázaro é revivido no quarto dia. E no quarto dia, quando passa o terceiro dia, os judeus já entregaram, já falaram, não, ele está morto mesmo, não vai ter jeito, já se passaram uns 3 dias. E no quarto dia ele ressuscita. É mais uma adição ao feito de Jesus para provar que ele era realmente o Messias. Porque só ele poderia curar alguém no quarto dia. Porque eles acreditam que até o terceiro dia era possível se curar, mas a partir do quarto dia não era mais possível. Então Jesus vem e cura Lázaro no quarto dia. Então, além disso, o que eu gostei mais, que eu queria chamar a atenção, era nesse começo que Jesus, mesmo amando e mesmo conhecendo Lázaro, ele permitiu que Lázaro morresse. E isso que eu queria chamar a atenção de vocês nesse capítulo 11, tá ok? Deixa eu ver. Porque no capítulo 6, só adicionando uma coisa aqui, no capítulo 6, ele fala assim: ouvindo, pois, que estava enfermo,
ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus, quando ouviu que Lázaro estava enfermo, ele ainda continuou 2 dias onde que ele estava. Tá? Então, vamos lá para João 12. João 12 aqui, esse capítulo ele fala aqui sobre quando Maria unge Jesus, lava os seus pés e seca, certo? E esse é um processo que Jesus foi ungido e ele estava se preparando para morrer. Ele estava ungindo, se preparando o seu corpo profeticamente, né, para a morte. Tá? E no versículo 12, o que mais me chama a atenção aqui é o versículo 22. O versículo 22, onde ele vai falar: Filipe veio e contou para André. E novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Ou seja, quem ama as coisas desse mundo, quem se importa com dinheiro, poder, todas as coisas desse mundo, um carro importado, um relógio que você quer comprar, um tênis, todas essas pessoas vão perder a sua vida. Porque o reino é mais importante. Então, Jesus chama a atenção nossa a isso, para a gente não dar mais importância às coisas que estão nesse mundo, porque do pó elas vieram e para o pó elas vão retornar. E a mesma coisa conosco. Então, eu queria chamar a atenção nesse 12 para isso, que nós não podemos considerar nos importar mais com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. E eu queria fazer essa pergunta para você que está assistindo. Você tem colocado as coisas de Deus em primeiro lugar? Você tem colocado o reino em primeiro lugar? Quando você tem ido nos cultos, você tem dado seu dízimo, dado sua oferta, você tem servido a Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem feito seu devocional? Ou você sempre está cansado? Você tem ido nos cultos ou você está cansado porque você ficou jogando bola o dia inteiro, a semana toda? Então, eu não vou domingo porque eu fiquei jogando bola o dia inteiro. Ou eu fui na academia e estou cansado da academia. Ou eu estou cansado da faculdade, então por isso eu não vou na igreja, eu não vou fazer meu devocional aqui hoje, porque da faculdade, do treino, não sei, da festa, eu não posso faltar. Mas do culto não tem problema, se eu faltar um dia só não vai me fazer mal, né? Se eu pular o meu devocional um dia só não vai me fazer mal. Então eu queria que você se perguntasse, que a gente se perguntasse: nós estamos nos importando mais com as coisas do mundo ou com as coisas de Deus? Nós estamos nos importando mais com Deus ou com as coisas do mundo? Isso era o questionamento que eu quero trazer para a gente aqui. E, para finalizar, no versículo 13, Jesus aqui, ele vai falar, é a passagem onde Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? Ele pega e limpa os pés e lava os pés de todos os discípulos. E o que mais me chama a atenção aqui, meus amigos, é que Jesus veio para servir. Eu queria que você tentasse imaginar esse momento, você sentado e tal, Jesus, o Messias, lavando seus pés. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, qual grande é isso, né? O significado que isso tem. Jesus lavando os nossos pés, e ele fala que nós devemos servir uns aos outros e amar uns aos outros. E
eu fico imaginando como a gente tem servido, se nós temos servido. Eu queria trazer também isso. Você tem servido? Você tem servido ao seu irmão? Você tem amado o seu irmão? A gente tem amado uns aos outros? Nós temos servido uns aos outros? Nós não vamos conseguir saber medir o pecado de cada um aqui, né? Mas eu quero trazer isso para o seu questionamento. Você tem servido? Você vê aqui a passagem onde Jesus lava os pés dos 12 discípulos. E você? Você tem feito o quê para servir ao irmão, para ajudar o irmão? Quando seu irmão precisa, você tem prestado ajuda a ele? Não estou falando nem de dinheiro, nem de fazer um favor para ele. Não estou falando isso. Eu estou falando simplesmente, você tem sido um irmão para o seu irmão? Você tem estado lá quando ele está com dificuldade? Você tem perguntado como ele está? É isso que eu quero trazer para vocês de questionamento. Que nós nos avaliemos. Nossa, eu falei tudo errado, mas é que a gente volte um pouco e comece a olhar para dentro de nós mesmos e ver e tentar. Jesus do céu, Jesus me ajuda. Mas que a gente faça esse filtro em nós mesmos. Será que a gente tem servido como Jesus serviu? E é esse questionamento que eu quero trazer para vocês e meus irmãos. E aí, no final do versículo do capítulo 3 aqui, é onde Jesus anuncia que ele será traído, né? Ele corta o pão e entrega para Judas. E acredito que é isso. Ele também aqui no finalzinho ele fala aqui que Pedro vai negar ele 3 vezes. Mas eu acredito que é isso que mais me chamou a atenção, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido, espero que Deus tenha colocado as palavras certas na minha boca, que essas palavras possam servir de edificação e uma chamada de atenção também para nós, para o jeito que estamos vivendo. E eu acredito que é isso. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.